Olá, tudo bem? Sou a professora doutora Sueli do Nascimento, possuo pós-doutorado pela UEMS, doutorado pela Unesp e mestrado pela UEMS em Educação, além de formação em Pedagogia, Letras e História. Atuo como docente no Centro Universitário Católico Salesiano Auxílio, nas unidades de Araçatuba e Lins, e na Educação Especial da Rede Municipal de Ensino de Birigui. Sou pesquisadora nas áreas de decolonialidade, educação inclusiva, epistemologias ameríndias e integro redes e grupos de pesquisa nacionais e internacionais. E atuo como avaliadora também em periódicos qualificados na área de educação. E destaco então que este trabalho, que iremos agora mencionar, conta com a participação da doutora Tânia, minha ex-supervisora de estágio pós-doutoral. As tecnologias digitais não são apenas ferramentas, elas são territórios. Territórios onde se disputam sentidos, verdades e formas de existência. Quando pensamos em linguagem e dados no ambiente digital, precisamos perguntar: quem nomeia? Quem classifica? Quem aparece e quem é silenciado? É nesse cenário que emergem questões fundamentais sobre soberania digital, especialmente quando olhamos para os povos originários. A expansão das tecnologias digitais reconfigurou profundamente os regimes de linguagem, a produção de dados e os critérios de legitimação do conhecimento. Vivemos hoje em uma ecologia epistêmica mediada por uma infraestrutura algorítmica. Mas essas infraestruturas não são neutras. Elas operam a partir de lógicas que reproduzem a colonialidade do poder, do saber e do ser. Ou seja, estabelecem hierarquias do que pode ser visto, do que pode ser dito e do que pode ser reconhecido como conhecimento. Então, nesse processo, os povos originários são frequentemente enquadrados em gramáticas digitais que distorcem, simplificam ou inviabilizam suas epistemologias. Diante disso, este trabalho propõe uma análise crítica das relações entre linguagem, dados, soberania digital, a partir das epistemologias dos povos originários. Compreendemos o ambiente digital não apenas como um espaço técnico, mas como um território de disputa ontopolítica, ou seja, um espaço onde diferentes modos de existir e de produzir sentido entram em tensão. A pesquisa adota uma abordagem qualitativa, ancorada em uma perspectiva decolonial, articulando as epistemologias do Sul e o pensamento decolonial latino-americano, Quijano, Mignolo, Walsh, em especial as críticas contemporâneas às infraestruturas digitais e aos regimes algorítmicos de produção de conhecimento, sobretudo a noção de colonialismo de dados em Nick e Ulisses. Do ponto de vista analítico, mobiliza-se uma leitura crítico-interpretativa dos processos de codificação, classificação, curadoria algorítmica e governança de dados, compreendidos como dispositivos sociotécnicos que operam na mediação, na hierarquização e na validação dos saberes. Compreende-se então que a investigação centra-se na problematização dos modos pelos quais tais processos incidem sobre a produção, circulação, legitimação do conhecimento, com especial atenção às implicações ontopolíticas que afetam as epistemologias dos povos originários no ambiente digital. Os sistemas digitais operam por meio de lógicas específicas de tradução. Eles transformam a oralidade em dados, a memória em arquivos e os saberes coletivos em informação indexável. Esse processo não é apenas técnico. Ele pode ser observado como, por exemplo, em plataformas que classificam línguas indígenas como dados raros,
desconsiderando assim seus contextos vivos e suas dinâmicas comunitárias. Trata-se, portanto, um movimento de redução e enquadramento que pode resultar em epistemicídio, ou seja, a deslegitimação e a eliminação de modos de conhecimento. Além disso, evidencia-se uma expropriação ontológica na medida em que esses modos de ser e existir são capturados e reinterpretados por lógicas externas. Nesse contexto, emerge uma tensão central. De um lado, a racionalidade tecnológica, hegemônica, orientada pela padronização, pelo controle, pela extração de dados. De outro, então, epistemologias originárias de caráter relacional, territorial, coletivo e profundamente vinculadas à ancestralidade. Essa tensão revela que o ambiente digital não se configura apenas como um espaço de circulação, mas um campo de disputa entre diferentes mundos possíveis. A análise indica que as infraestruturas digitais não apenas mediam a informação, elas regulam ativamente os regimes de verdade. Isso afeta diretamente a autonomia narrativa, a representação e os direitos coletivos dos povos originários. Por outro lado, identificamos também práticas de resistência. São estratégicas nas quais a oralidade resiste, a memória se reescreve e os modos comunitários de conhecimento se reorganizam. Essas práticas configuram formas de soberania epistêmica e de insurgência tecnopolítica. A soberania digital dos povos originários não se reduz à inclusão tecnológica, mas exige a reconfiguração das condições de produção, circulação e validação do conhecimento no ambiente digital. Isso implica tensionar criticamente as arquiteturas de dados, os regimes de linguagem e suas bases ontológicas, evidenciando assim sua inscrição na colonialidade do poder, do saber e do ser. Não se trata de integrar epistemologias originárias a sistemas hegemônicos, mas de reconhecê-las como fundamentos capazes de reorientar a ética e politicamente as tecnologias digitais. Trata-se, portanto, de uma disputa ontopolítica sobre modos de conhecer, existir e produzir o mundo. Como caminhos concretos, destacam-se iniciativas de soberania de dados indígenas como os princípios CAR, que afirmam a governança coletiva de dados, bem como plataformas comunitárias de preservação linguística e arquivos digitais autônomos. Na América Latina, experiências de comunicação indígena como rádios comunitárias e redes digitais próprias evidenciam práticas de resistência que tensionam os regimes hegemônicos de visibilidade e enunciação. Essas iniciativas indicam que a soberania digital é um campo em construção, sustentado por práticas insurgentes que afirmam outras racionalidades e modos de existência no digital. Assim, mais do que um problema técnico, trata-se de uma questão ontológica, política e ética. E é neste horizonte que o esperançar se afirma como uma prática coletiva, insurgente e inacabada de resistência e transformação. Meu muito obrigada.